Meus queridos amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso mestre do amor, continue nos abençoar, nos envolver em suas vibrações de paz, para que possamos nessa noite receber a mensagem do seu Evangelho como uma semente que cai no nosso coração e que, cultivada, possa florescer e, quem sabe, um dia frutificar. Corria o ano de 1945. Em uma pequenina cidade da Bahia, aquela época, Feira de Santana, um tenente muito másculo, viril, com uma beleza que chamava a atenção não apenas das mulheres, como também dos homens, andava pelas ruas da cidade e arrancava suspiros. Jovens, mulheres mais velhas, até mesmo casadas, debruçavam-se nas janelas para ver muitas vezes o tenente passar sobre o seu cavalo, chamando a atenção por causa da sua beleza. E ele acabou se entregando a este prazer de chamar a atenção por causa do seu corpo, da sua beleza, e rapidamente começou a seduzir as mulheres da cidade. Passou a se envolver com moças muito jovens, com mulheres mais maduras, e a ter alguns relacionamentos também com mulheres casadas. Mas o seu desejo era conquistar. Quanto mais experiências na área sexual, para ele era o símbolo da masculinidade, da virilidade, da arte de conquistar. E ele começou a se envolver com a mulher casada da cidade, lhe prometendo e fazendo juras de amor. E ela, apaixonada pelo tenente, muito jovem, que lhe falava dos seus desejos, acabou por romper o seu casamento com o desejo de poder ficar com o tenente. No entanto, depois de a conquistar, como ele sempre fazia com todas as outras, o relacionamento que nem havia começado, logo se extinguiu. E a senhora, muito conhecida na cidade, que agora estava sendo apontada pelas ruas como uma mulher que traiu o próprio marido e que depois o deixou para ficar com um jovem que era bem mais jovem do que ela não suportou e buscou o autoextermínio, o suicídio. Isso gerou na cidade muitas dificuldades, porque nas cidades do interior o povo fala do que acontece, do que já aconteceu e daquilo que nem aconteceu, e o povo já comenta. O fato é que os anos se dobraram. Mais de 30 anos se passaram. E no ano de 1982, em Salvador, estava o médium baiano e orador espírita Divaldo Franco, realizando uma palestra no Centro Espírita Caminho da Redenção, quando ao final ele foi procurado por 3 jovens que se aproximaram com lágrimas nos olhos. E elas disseram: Divaldo, nós estamos aqui porque estamos enfrentando uma grave dificuldade em nossa casa. Nosso pai está com câncer devastador. Minha mãe e nós que somos as filhas
estamos sofrendo mais do que ele, por vê-lo naquela condição. Meu pai está em um estado vegetativo. Nós já não sabemos mais o que fazer. Os recursos médicos foram todos utilizados. Meu pai está com uma enfermaria montada dentro da nossa casa. Nós somos uma família de posses. Então eu gostaria de perguntar ao Senhor se não poderia fazer uma visita para nós. Sinto que o meu pai está preso à experiência física. Quem sabe se o Senhor visitá-lo, esclarecendo, aplicando-lhe passes, ele não se desliga da experiência física, entregando-se à realidade espiritual. Divaldo conversou longamente com as 3 jovens, explicou-lhes a respeito do processo da vida e disse a elas que poderia sim fazer a visita naquele dia mesmo, se elas aguardassem o final das atividades. Elas esperaram e logo que finalizou os atendimentos no centro espírita, já quase início da madrugada, Divaldo as acompanhou para a sua residência. Elas moravam em uma grande mansão, um dos bairros nobres de Salvador. Quando chegaram, Divaldo foi levado até o quarto onde estava o pai das 3 jovens. Fora recebido pela senhora, a esposa, muito sofrida, com lágrimas nos olhos. E Divaldo narra que quando ele estava caminhando no corredor da mansão para ir ao quarto onde estava o moribundo, ele começou a sentir o mau cheiro que exalava do quarto. Começou a sentir náuseas. Começou a ser envolvido por uma vibração estranha que ele não sabia perceber exatamente o que era. E quando ele entrou no quarto, ele se deparou com uma cena que lhe causou compaixão, porque já era um senhor deitado sobre a cama. Ele estava alimentando-se através de sonda, o corpo todo descamado por causa dos medicamentos que ele havia utilizado e o corpo rejeitado no tratamento do câncer. Estava muito deformado na aparência física. E então Divaldo o olhou compadecido e perguntou à esposa: qual é o nome dele? E ela disse: General fulano de tal. Quando ela falou o nome, Divaldo teve uma vaga lembrança e perguntou: este nome não é estranho? O senhor general, por acaso, serviu em Feira de Santana? E ela, então, sorrindo, disse: sim, o meu marido, quando era jovem, antes de nos casarmos, ele serviu em Feira de Santana. O senhor o conheceu? Divaldo disse: não o conheci, mas soube de muitas histórias a seu respeito. E silenciou. Ele começou a orar em favor do senhor que estava à cama. E o espírito Bezerra de Menezes apareceu a Divaldo. Colocou as mãos sobre a sua cabeça e lhe disse: meu filho, veja. E ao entorno da cama do necessitado, do enfermo, estavam dezenas de espíritos femininos. Elas traziam nos olhos as marcas do ódio, da raiva. Eram algumas das mulheres que já haviam falecido e que ele havia se utilizado sexualmente em Feira de Santana. E entre os espíritos estava a senhora que havia suicidado. Haviam se passado mais de 30 anos e ela o perseguia. E gargalhando,
ela dizia a Divaldo que havia espiritualmente. Agora ele vai me pagar. Tudo o que me fez, e também a todas as outras mulheres. Eu estou me vingando dele. Divaldo, mentalmente, conversava com aquelas mulheres, aqueles espíritos tão sofridos, que embora tivessem passado por uma experiência muito difícil aqui na Terra, precisavam ser acolhidas, precisavam seguir o seu caminho, deixando que a própria vida pudesse trazer os frutos da semeadura infeliz que o tenente, agora general, havia feito. E Divaldo dizia a elas que a vida já havia se incumbido de trazer experiências de tantas aflições, que elas pudessem encontrar a paz no coração. E à medida que ele ia conversando, ele percebia que os benfeitores espirituais acolhiam aquelas entidades, e ficou apenas a senhora que havia suicidado. O senhor, deitado à cama, ele estava com os olhos arregalados, como se ele pudesse também perceber o que estava acontecendo no mundo espiritual. A família em torno da cama, sem entender o que estava sucedendo, porque o silêncio se fazia. Divaldo passou mais de 1 hora dialogando com os espíritos mentalmente. Ele orava em silêncio. Então, Divaldo carinhosamente olhou para aquele senhor, já tão desgastado pelo tempo, pela enfermidade, e lhe disse: confia, o Senhor já está recolhendo aquilo que plantou. A misericórdia divina haverá de apresentar na sua vida. Não tenha medo. Deus não abandona nenhum de nós. E Divaldo começou a orar de maneira fervorosa para aquele Senhor, e a espiritualidade foi desprendendo os elos que o vinculava ao corpo físico. O espírito que o atormentava, o principal deles, a senhora, foi acolhida pelo doutor Bezerra de Menezes. E quando aquele moribundo deu o último suspiro, Divaldo viu o espírito libertando-se. Ele estava em tormentas no mundo espiritual, porque com certeza iria recolher aquilo que havia semeado. Mas ele percebeu também a presença de amigos espirituais, que por ele se interessavam, que movimentavam os recursos para minorar as suas dores. E o doutor Bezerra de Menezes disse a Divaldo que ele iria ser acolhido no momento próprio, do outro lado da vida, e queria se preparar para uma nova reencarnação, marcada de restrições na área sexual, para que ele pudesse aprender a lidar com o sexo, o patrimônio divino que muitos de nós, na sociedade, ainda não sabemos vivenciar. O sexo ainda é, dentro da nossa sociedade, um assunto palpitante. Ainda há muitos tabus, dificuldades de se falar a respeito deste assunto, principalmente no movimento religioso, quando se fala de sexo dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, pessoas ficam ruborizadas, algumas sorriem nos risinhos marotos, outros têm vergonha, porque ainda temos dificuldade de falar de algo que nós vivemos a todo instante da vida. Porque, queiramos ou não, a sexualidade, ela está presente no nosso cotidiano. Desde os primórdios, quando o ser humano surgiu aqui na Terra e começou a raciocinar, as experiências sexuais
começaram a se tornar grandes dificuldades, trazendo graves problemas por causa do uso indevido. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, mas muitos de nós enveredamos por caminhos menos felizes, utilizando-se do sexo desregrado, corrompido, transformando o outro em objeto, e não no despertamento dos verdadeiros sentimentos, aqueles que vêm dentro do coração. Se nós consultarmos a história da humanidade, nós vamos perceber que em todas as épocas, em todas as civilizações, houveram homens e mulheres que vivenciaram o sexo de maneira deturpada. E até mesmo nas páginas da Bíblia Sagrada, o livro sagrado do cristianismo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há muitos que trouxeram exemplos daquilo que se deve e daquilo que não se deve fazer. Nós podemos nos recordar, para não nos alongarmos muito, nas páginas do Antigo Testamento, de Dalila, a mulher que se utilizou do sexo fácil para sua projeção, e através do sexo conquistou o coração de Sansão, que era um guerreiro hebreu. Ela era inimiga dos hebreus, estava contratada pelos inimigos para descobrir qual era o segredo de Sansão, o homem mais forte entre o povo hebreu. E foi numa noite de arroubos sexuais, em que ela fazia juras de amor a Sansão, que ele contou a ela o seu maior segredo. Segundo as tradições, a sua força vinha dos seus cabelos, que não podiam ser cortados. E quando ela soube da informação, levou aos inimigos, e eles prenderam Sansão, depois de uma noite de prazer, ela ter colocado um sonífero na bebida de Sansão, e ele dormir um sono profundo. Nós vamos nos recordar da rainha de Sabá, uma das concubinas do rei Salomão. Ele que tinha mais de 700 mulheres no seu harém. E ela, a rainha de Sabá, que não desejava vivenciar o sexo com o rei Salomão, criou um artifício das histórias e tornou-se célebre as 1001 noites. As 1001 histórias que ela contou ao rei Salomão para despertar nele sentimentos e não o sexo pelo sexo. Cleópatra, a rainha do Egito, ela conquistou pelo sexo Júlio César, depois Marco Aurélio, e ambos terminaram os seus dias no suicídio. Nós vamos encontrar Agripina, a mãe de Domício Nero, que conquistou o trono para o filho por meio do sexo. E quando nasceu Nero, um homem pervertido sexual, que vivenciava o sexo das maneiras mais esdrúxulas que podiam haver naquela época, mandou matar a sua mãe, abrir o ventre dela, para ele saber de onde havia saído um homem tão terrível quanto ele. Então, as experiências sexuais, elas estão presentes em várias civilizações, mostradas de maneira muito corrompida. No Novo Testamento, a história mais conhecida é a de Madalena, a mulher que se prostituía e que adquiriu para junto de si 7 espíritos que a atormentava naquele campo. E transformou a sua vida ao conhecer Jesus, descobrindo o amor verdadeiro. O fato é que a espiritualidade nos ensina que, embora tantas experiências negativas em torno do sexo, o sexo em si não é bom e nem é mau.
Somos nós a que lhe damos o destino, a partir das nossas escolhas, a partir dos nossos direcionamentos. É um departamento do nosso corpo que tem por finalidade a perpetuação da nossa espécie, porque nós vivemos, nascemos por causa de uma experiência sexual e também para a transmissão de energias, a troca de vibrações que temos quando nos envolvemos sexualmente com alguém. Faz parte o sexo de uma das leis divinas, a lei de reprodução, que está muito bem trabalhada pelo Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que fala das leis morais. Há um psicólogo russo chamado Pedro Ouspensky, que ele faz um estudo sobre a criatura humana. E ele dividiu a humanidade em dois grupos, que ele chamou de pessoas fisiológicas e de pessoas psicológicas. Segundo ele, o grande estudioso e pesquisador, a grande maioria de todos nós somos pessoas fisiológicas, pessoas que vivemos do pescoço para baixo, em busca dos prazeres sensoriais, dormir, comer e fazer sexo. E achamos que isso nos basta. E as pessoas psicológicas, que são em menor número, são aquelas que comem, dormem, fazem sexo, mas também têm ideais, também têm objetivos, que buscam objetivos e sonhos que são mais profundos, em busca da tão sonhada felicidade. Freud, o grande psicanalista, ele dizia que em todo conflito humano há essencialmente algumas perturbações à nossa libido, das questões sexuais. E o espírito André Luiz, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, ele comenta que Freud tem uma certa parcela de razão neste conceito que ele traz, mas que seria muito mais compreensível esse conceito se Freud, à sua época, aceitasse a reencarnação. Porque a reencarnação também explica muitos conflitos, muitas dificuldades que nós trazemos na área sexual. No Livro dos Espíritos, na questão de número 200, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se o espírito tem sexo. E a resposta dada pelos imortais é muito curiosa, porque eles dizem assim: os espíritos não têm sexo, conforme vós compreendeis. A resposta ela é curiosa, porque os espíritos não têm sexo como nós entendemos. Mas isso quer dizer que existe alguma questão sexual dos espíritos no mundo espiritual, mas não na expressão das genitálias, porque hoje a expressão da sexualidade se faz quando nós estamos encarnados no sexo através das nossas genitálias, masculina ou feminina. É muito importante nós estudarmos sobre um tema como esse, a sexualidade, principalmente à luz da doutrina espírita, que alarga a nossa visão e os conceitos acerca da nossa vida. O livro Fala Sério, que é a base do nosso estudo dessa noite, ele surgiu de uma maneira muito curiosa. Nós estávamos numa cidade do interior de Minas Gerais, a cidade de Almenara, para realizar um trabalho de evangelização infantil. Nós havíamos levado diversas atividades dinâmicas para preparar os evangelizadores para fazerem o trabalho junto das crianças e dos jovens. Haviam diversos monitores, evangelizadores naquele encontro. E havia uma que, no momento das perguntas e respostas, levantou a mão e nos questionou: Wellerson, e quando na mocidade nós estamos passando por problemas com os jovens?
Eu disse, que tipo de problemas? Eles estão trazendo muitas dúvidas. Eu disse, mas isso não é um problema, porque como é bom trazer as dúvidas para serem respondidas. Ela disse, mas é porque você não sabe quais dúvidas são. E eu disse, quais são? Em torno do sexo. Eles só querem falar sobre sexo e já não estamos mais sabendo o que fazer. Eu disse, mas se eles estão querendo falar sobre sexo, é sobre isso que precisa ser falado, porque a doutrina espírita fala de diversos temas e de todos os temas, nos esclarecendo. Que bom que eles estão trazendo as questões para dentro da casa espírita, não estão consultando a internet, não estão perguntando para pessoas que não teriam condições de responder. Mas aqui nós estamos com muita dificuldade para poder responder. E o que vocês estão fazendo? Eu perguntei. Estamos guardando todas as perguntas, porque eles anotam na caixinha, colocam, e nós, quando lemos, não sabemos como responder. E eles estão se afastando da casa espírita. E eu disse, vão se afastar com certeza, porque se estão buscando respostas e não estão obtendo. Então, naquele momento, nós oferecemos a ela, o que você acha de nós fazermos um trabalho para responder essas perguntas? Você nos auxiliaria? Eu disse, dentro do possível. Por causa das palestras, as viagens, às vezes fica um pouco mais difícil comprometer em responder tudo. Mas posso, dentro do possível, auxiliar. Você tem anotado as perguntas? Ela disse, tem uma caixinha com todas as perguntas. Disse, então traga e vejo o que possa ajudar. À noite ela trouxe a caixinha, nos entregou, disse que tirou cópias das perguntas. E no dia seguinte, nós retornamos para Belo Horizonte. Estávamos de carro, não estávamos dirigindo, então saímos de Almenara, uma viagem bem longa, durante todo o dia viajando, aproveitamos e pegamos a caixinha para poder abrir e ver as perguntas dos jovens, os papeizinhos cortados, todos dentro da caixinha. Meus amigos, quando eu abri a caixinha, a primeira pergunta que eu tirei estava escrita assim: iniciei a minha experiência sexual com animais domésticos. O que o Espiritismo fala a respeito disso? Só não desmaiei porque não teve tempo. Eu disse, agora eu estou sabendo porque que ela não está respondendo. Nem eu tenho condição de responder isso. Eu disse, meu Deus do céu. Peguei a segunda pergunta. Se você ama várias pessoas, qual é o problema em ficar com elas? Eram as perguntas dos jovens, colocadas na caixinha. E diversas outras. Eram 70 perguntas. Nós retornamos, na viagem já fomos pensando que poderia ser respondido, mas a espiritualidade interviu. E disse que precisava ser um trabalho sério, um trabalho de pesquisa. Não era um trabalho de achismos, daquilo que nós pensávamos a respeito do assunto. Que as perguntas, elas mereciam respostas, mas pautadas no Evangelho e na doutrina espírita. Então, nós selecionamos aquelas questões, dividimos em grupos e escolhemos 3 perguntas para fazer a pesquisa. Começamos as mais fáceis. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? O que a doutrina espírita fala sobre o sexo? Fizemos uma pesquisa bem profunda a respeito. Escrevemos a resposta, corrigimos várias vezes e enviamos para a evangelizadora, pelo e-mail. Daí a 15 dias, e continuei pesquisando as outras perguntas, daí a 15 dias, telefonei e perguntei, então, como foi o encontro da mocidade com as respostas? Eles gostaram? Ela disse, Wellerson, me desculpe, mas eu não tive coragem. Teve coragem de quê? De levar as respostas. Creio em Deus Pai. Falar de sexo dentro da casa espírita, não estou preparada. Resultado, não quis fazer o trabalho com os jovens. A espiritualidade, então, nos disse, vamos aproveitar que você já começou a fazer o trabalho e continue. Peça autorização e
traga as perguntas que todo mundo quer fazer para um livro, numa pesquisa aprofundada a respeito da temática. Então foi assim que surgiu o Fala Sério, que hoje está com 123 questões em torno da sexualidade. Então o livro começa com algumas perguntas bem básicas, conforme nós falamos. Existe diferença entre sexo e sexualidade? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre sexo? Fazer sexo é pecado? É errado? Tem algum problema em fazer sexo antes do casamento? Eram perguntas que os jovens faziam. E na noite de hoje, a convite do Sérgio Bebiano, que quando comprou o livro, leu e ficou bastante interessado, que pudesse ser levado a outros corações a temática, e nos convidou na noite de hoje para falar sobre o tema, nós vamos trazer algumas dessas questões que foram deixadas no livro da forma que foram escritas. Nós não modificamos a forma que o jovem perguntou. E nas respostas, fomos esclarecendo neste trabalho de pesquisa, nas obras especialmente de Chico Xavier, de Divaldo Franco, na codificação, no Evangelho de Jesus e também na ciência, porque a ciência existe para nos dar base também para as nossas pesquisas. E dentre as questões colocadas no livro, seria impossível trabalhar sobre todas elas, há uma que também nos chamou bastante atenção, porque os jovens perguntaram assim: é lícito ao casal que se ama fazer qualquer coisa entre quatro paredes? Há inclusive um ditado popular que diz que entre quatro paredes pode-se fazer tudo. Será? Há uma frase bem conhecida de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que diz assim: tudo me é lícito, mas em tudo me convém. As experiências sexuais de uma família, de um casal, só cabe a eles escolher. É uma relação íntima, onde precisa haver o diálogo para a decisão de quais serão os contornos dessa experiência sexual. Mas é muito importante nós questionarmos, nós meditarmos aquilo que é certo ou não para um casal. E essa resposta, ela não vai ser dada pelo livro, não vai ser dada por um manual, porque não existe manual escrito do que pode e o que não se pode fazer, o que se deve e o que se não deve fazer, entre quatro paredes, uma experiência sexual, junto da pessoa que nós amamos. Porque esta é uma escolha íntima do casal. Mas é preciso nós meditarmos naquilo que nós devemos e não devemos fazer. Aquilo que nos convém e não nos convém fazer. E o porquê que nós estamos buscando a experiência daquela forma. Por que nós desejamos ter uma experiência daquela forma? E um item importantíssimo na experiência sexual dentro do nosso lar, entre quatro paredes, é a do respeito, da cumplicidade, da fidelidade e, sobretudo, do diálogo. Porque, às vezes, enquanto casal, nós temos dificuldade de falar desse tema. Nós não sentamos para falar sobre isso. Às vezes, a esposa reclama com a sua melhor amiga da experiência sexual com o marido. Às vezes, o marido com o seu melhor amigo. Mas não tem a hombridade de dizer ao cônjuge a experiência que está passando, a dificuldade que está vivendo na área sexual, para poder resolver aquela questão. Então, é preciso que haja o diálogo entre os dois, para a tomada de decisões, mas que tenha também o respeito do limite do nosso cônjuge, para que a prática sexual dentro do nosso lar, ela seja saudável. Que o nosso desejo, ele não gere tormento no outro. Porque às vezes o cônjuge faz
porque nós desejamos, mas não está apto, não deseja, e não tem a experiência completa, porque faz apenas para agradar o outro. E é um relacionamento que tende a ter muitas dificuldades. Porque fazer algo que nós não gostamos e não queremos uma vez, duas, vá lá, mas uma vida inteira, daí a pouco nós vamos ficando desgastados na nossa experiência conjugal. E um dos motivos que mais leva ao divórcio é a experiência sexual. É a dificuldade da convivência do casal nessa área. Então é preciso encontrar o equilíbrio. E o entendimento que a experiência sexual, ela é importante, ela faz parte da vida de uma família, de um casal, mas que não é a coisa mais importante. Que sexo vai além de uma penetração. Nós precisamos tirar esse conceito. Sexo está presente na nossa vida em diversas situações. Não se assustem, mas nós estamos aqui praticando sexo. Quando nós escutamos alguém, bebemos o que está sendo dito, quando nós escutamos uma pessoa, é uma experiência sexual de troca de energias, em que às vezes nem há o toque, é apenas a conversa. Essas experiências precisam ser compreendidas, porque nós envelhecemos. E chega um momento na nossa experiência conjugal que o sexo, a prática sexual, ela vai deixar de existir. Mas vai permanecer o sentimento, a troca, o carinho, a atenção. É preciso nós valorizarmos o sentimento, que precisa ser cultivado com muito carinho. Dizem os psicólogos, em diversas pesquisas, que quando o casal busca muitos artifícios para a vivência sexual, com certeza estão passando, enfrentando dificuldades. E querem encontrar um subterfúgio para poder resolver a situação, ao invés de enfrentar aquela experiência. Então, a questão feita pelo jovem, nós a transformamos e trouxemos a resposta em um questionamento. A questão não é se o casal deve experimentar coisas diferentes. A questão é por que é que o casal quer experimentar coisas diferentes. Qual é o mote, o objetivo que está levando o casal a buscar aquela experiência, propor isso para o cônjuge? Qual é o interesse final para essa experiência? E quando nós vamos reconhecendo isso, a nossa experiência conjugal, ela vai ficando mais harmônica, vai tendo bases seguras para um relacionamento mais saudável. Uma outra questão trazida pelos jovens, presente na vida de quase todos nós, muitas pessoas passam por essa experiência, eles questionam assim: tenho muitos sonhos eróticos, como evitar isso? Todos nós sonhamos, porque o sonho ele acontece durante o nosso sono físico. Allan Kardec chamou isso de emancipação da alma. São os desdobramentos espirituais que nós temos nos momentos do nosso repouso. Todas as vezes que nós dormimos, o resultado imediato é o sonho, que muitas vezes nós nos lembramos e outras vezes nós não nos recordamos. Existe uma estudiosa do nosso movimento espírita, chamada Terezinha Oliveira, que fez um estudo aprofundado sobre os sonhos. E pautada, é claro, na ciência, ela apresenta 3 tipos básicos de sonhos que nós temos. Sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos e sonhos espirituais. Os sonhos fisiológicos são aqueles referentes à experiência do nosso corpo físico. Ou seja, nós sonhamos a partir de uma experiência orgânica. Está uma noite muito fria. Nós estamos cobertos com cobertor, edredom. Dormimos. À noite, movimentando na cama, o edredom, o cobertor cai no chão.
E aí nós começamos a sentir frio. Aí nós sonhamos que estamos sentindo frio, que nós estamos num lugar muito gelado e acordamos descobertos. É um sonho fisiológico, a partir de uma experiência física. O sonho psicológico são aqueles sonhos que nós temos a partir de uma experiência que tivemos durante o dia. Algo que nos marcou profundamente, positiva ou negativamente. Algo que nós desejamos muito e não conseguimos realizar. Ou algo que nós fizemos e adoramos fazer, e isso ficou gravado no nosso subconsciente. Quando nós dormimos, nós repetimos aquela mesma experiência. Ou vivenciamos aquilo que nós gostaríamos e não tivemos condições. É um sonho psicológico. O sonho espiritual é o sonho real. É aquele sonho que nós realmente vivenciamos, é uma experiência do outro lado da vida. E como diferenciar? É uma linha muito tênue, de grandes análises do próprio indivíduo que vai analisar. Mas os psicólogos trazem uma questão que nós podemos começar a fazer essa diferenciação. Os sonhos reais, que seriam no dizer espírita, os sonhos espirituais, são coloridos. Sonhos fisiológicos e sonhos psicológicos são preto e branco. O sonho colorido é o sonho real. Nem sempre os nossos sonhos eróticos são sonhos espirituais. Às vezes são sonhos psicológicos. O indivíduo tem o desejo com alguém, jamais vivenciou uma experiência sexual com aquela pessoa, mas tem vontade ardente de viver. Quando chega a noite, projeta isso na mente e sonha. Sonha com aquela experiência sexual, que não necessariamente está ocorrendo. Foi uma projeção mental daquela pessoa. Como também existem pessoas que são aficionadas no sexo. Pensam sexo o dia inteiro. E aí, quando dormem, continuam com a mesma experiência no mundo espiritual. Porque quando nós nos desprendemos do corpo físico, ou até mesmo quando nós morremos, nós somos exatamente o que somos. E vamos viver do outro lado da vida aquilo que nós gostamos, aquilo que nós afinizamos. Daí a importância da vigilância e oração. Então, os sonhos eróticos, eles às vezes acontecem na nossa vida, é preciso nós analisarmos, porque eles estão ocorrendo. E para evitar que eles aconteçam, se isso nos traz algum desgaste, algum conflito, é preciso nos preparar para dormir. Nós, às vezes, não temos o hábito de fazer isso. A preparação para dormir é nós estarmos com a mente desanuviada, fazer uma oração, estar bem conosco mesmo. Às vezes nós deitamos de frente à televisão e vamos assistir para dormir. Imagine a mente encharcada com o noticiário maravilhoso que o jornal sempre traz. Qual vai ser o nosso desdobramento espiritual? Qual vai ser a nossa realidade do outro lado? Então a preparação, ela é muito importante, evitando que essas experiências ocorram. Outra questão, que às vezes também é uma dúvida, que envolve o coração de muita gente, dos enamorados, ou até dos casais. O jovem pergunta assim: o jovem que tem um relacionamento sério, há algum tempo, e que ama a pessoa ao que está mantendo contato, pode praticar sexo no motel? Essa é uma grande dúvida que paira entre os casais, principalmente nós que somos espíritas, por causa do ambiente do motel, que é um ambiente criado para praticar sexo. Que é outra coisa que nós precisamos aprender. Existem diferenças entre praticar sexo e vivenciar a experiência sexual com amor. Às vezes a gente diz assim: vamos fazer amor? Ninguém faz amor. Nós fazemos sexo. E no sexo pode estar o sentimento do amor ali envolvido. Nem todas as pessoas que praticam sexo têm amor. Em relação ao local de onde se praticar o sexo, isso também é uma escolha do casal.
Não existem ali não existe a cartilha de onde pode e onde não pode. Mas a doutrina espírita, que é uma doutrina de fé raciocinada, que não nos proíbe nada, nos faz refletir sobre a nossa vida, as nossas escolhas, nos ensina que é preciso nós avaliarmos os nossos comportamentos. No livro Missionário da Luz, o espírito André Luiz conta a experiência de uma reencarnação realizada de Segismundo. Vale a pena ler, porque conta toda a trajetória, todo o processo da reencarnação aqui na Terra. Mas o que nós queremos chamar a atenção é de uma frase dita pelo orientador espiritual Alexandre a André Luiz, dizendo que naquele dia eles estavam se preparando para a fecundação da mãe de Segismundo. E que eles já tinham tudo preparado, mas que iam esperar o casal realizar o ato sexual, preservando o ambiente do casal, para depois entrarem no quarto. Depois que eles finalizassem a prática sexual, a espiritualidade iria entrar para fazer a real fecundação. Do lado de fora do quarto, haviam protetores espirituais que impediam que espíritos menos felizes adentrassem para participar daquela experiência sexual do casal. Isso está no livro Missionários à Luz. Não são palavras nossas. Ora, aqui nós temos o relato da espiritualidade protegendo o ambiente doméstico para a invasão de espíritos menos felizes, para evitar que eles tivessem a prática sexual com o casal que se amava. Nós temos o ambiente do motel. O ambiente do motel é um ambiente que é criado, conforme nós dissemos, para o sexo. Pessoas vão ali para praticar sexo, ninguém vai para conversar no motel. Vão para praticar sexo. E nem todas as pessoas que vão praticar sexo no motel verdadeiramente se amam. Há pessoas que vão pela experiência do prazer, pelo prazer. É um ambiente que tem muitos espíritos, centenas de espíritos, vinculados às questões sexuais. Porque quando nós desencarnamos, já dissemos, nós levamos aquilo que nós somos. Mas o mundo espiritual não se pratica sexo, porque os espíritos não têm genitálias. Eles têm a vontade, porque a vontade está no espírito, e para praticar sexo precisam dos encarnados. E se vinculam a nós pelas chamadas obsessões, para retirar as energias que eles necessitam. Então é um ambiente onde há muitos espíritos envolvidos com as questões espirituais, que adentram o quarto e vivenciam junto com o casal aquela experiência. E às vezes até acompanham, seguem com eles. Não tem nenhuma vinculação kármica. Estão juntos por causa das escolhas que cada qual fez. E aqui nós estamos trazendo essa questão, não é para amedrontar, para visão puritanista da vida, não é isso. A proposta do livro em nenhum momento é esta, de dar lição de moral para as pessoas, de querer dizer o que é certo, o que é errado. A proposta do livro é trazer esclarecimento. E cada um de nós escolhemos aquilo que nos convém. Mas agora conhecendo, sabendo que nós estamos escolhendo e pode haver consequências. Certa ocasião, fizeram essa pergunta para Raul Teixeira, e ainda o jovem foi mais audacioso, falou assim: e fizer prece antes do motel para poder preparar o ambiente, antes de praticar o sexo? Raul Teixeira disse que era uma experiência de cada um, que não poderia abalizar que fazendo a prece iria impedir os espíritos de participar, porque ali é o ambiente deles. Ninguém entra num pântano sem sujar os pés. Às vezes a gente não pode atolar, entrar lá para dentro, mas sujar os pés passando pelo pântano é natural. Então, nessa questão, nós levamos ao casal a meditar sobre as escolhas
do local a se praticar a experiência sexual. E no livro, nós abordamos as questões da homossexualidade, da transexualidade, da ideologia de gênero, que é uma grande discussão dentro da nossa sociedade. Há várias questões feitas pelos jovens, que são as nossas dúvidas, que às vezes nós também temos vergonha e temos medo de trazer, por causa da nossa sociedade, que às vezes nos tolhe, onde nós aprendemos a nossa educação, junto da nossa família, que é um assunto que não deve ser abordado, não deve ser comentado na mesa de família. E voltamos a repetir a importância de nós conversarmos, de nós falarmos sobre isso, porque o entendimento é esclarecimento. E o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, por meio da mediunidade de Chico Xavier, ele nos ensina que nenhum de nós que encontramos na Terra, temos condições de atirar a primeira pedra em quem quer que seja. A julgar o comportamento das pessoas, nas suas orientações sexuais, na forma que expressam a sua sexualidade, porque todos nós temos telhado de vidro. Ou nós já passamos por aquele conflito, ou estamos passando e não queremos aceitar, queremos matar no outro aquilo que trazemos dentro de nós, ou então ainda vamos viver. Então é muito importante que nós possamos avaliar, analisar a nossa postura diante das pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos próprios conflitos sexuais, trazemos muitos, a fim de que haja o amadurecimento espiritual, sabendo lidar com essa força que é despertada dentro de nós e que gera vida. Sexo é vida. A energia sexual é a energia que nos vitaliza, é a energia criadora que gera tantas coisas positivas. E nós queríamos finalizar o encontro dessa noite em torno do Fala Sério, com uma pequenina história do Chico, que também está no livro, narrada em uma das questões, que é o encontro dele com Divaldo Franco. Quando o Chico narra a sua experiência da dificuldade de lidar com as questões sexuais, quando ele era jovem, quando as gônadas sexuais entraram em profusão, chamando para a experiência sexual. E o Chico conta a Divaldo que foi Emmanuel que o esclareceu. Porque quando a energia sexual aflorou, o Chico, médium espírita que não era casado, ele ficou em dúvida de como fazer para exercer a sexualidade. E ele diz que ia para a beira do açude, onde costumava orar, e ali ele gritava. E um dia Emmanuel disse: meu filho, a natureza não é surda, para que gritar tanto? E o Chico disse: mas eu não aguento mais, o que eu faço? Abraça uma árvore, meu filho, e vai sentir a energia. Mas não é essa energia que eu quero sentir, não. É do sexo aflorando dentro dele. Então um dia Emmanuel disse para o Chico: eu vou lhe contar uma história. Havia um rei que comandava um reino, tinha muitos súditos. E aquele reino tudo era fartura. Estavam cheios os celeiros de comida. Mas começou a fazer falta o alimento no reino. E a população começou a entrar em polvorosa, porque tinham fome e não tinham o que comer. E os celeiros do rei estavam cheios. O povo começou a se revoltar, a pedir que o rei fizesse alguma coisa, que desse alimento. E o rei, preocupado, porque tinha que alimentar os soldados, tinha que alimentar a sua família, como distribuir para o povo, foi orientado pelos seus conselheiros de que ele deveria falar ao povo. Ele teve medo, porque o povo estava revoltado. Quando ele chegou na sacada, levantou a mão, ele disse: meus filhos, eu os considero meus filhos. Vocês acham que é fácil governar um reino? Eu sei que vocês têm fome, mas não posso abrir os celeiros para dar todo o alimento a vocês. Mas prometo que vou ver o que faço
para que ninguém tenha mais fome no nosso reino. O povo foi se acalmando e o rei entrou em harmonia. Entendeu, meu filho? Entendi nada, disse o Chico para Emmanuel. Pois eu vou lhe explicar. Você é o rei. O reino é o seu corpo. E as células é o povo que tem fome. As células sexuais estão gritando porque estão com fome. Então eu tenho que dar o alimento para elas? Não, você tem que conversar com elas, para que elas compreendam as suas escolhas. E o Chico foi meditando e contando a Divaldo a sua experiência com Emmanuel. E Chico disse: meu filho, falando para o Divaldo, quando começava a queimar lá embaixo, palavras do Chico, eu dizia assim: meninas, saem daí de baixo e sobem para cima, venham para a cabeça, iluminem a minha mente e vamos canalizar para o trabalho do amor. Canalizei as energias sexuais para o trabalho dedicado ao bem. No caso do Chico, ele optou pela sublimação sexual e a vivenciou de forma diferente, praticando o bem para toda a humanidade. Nós outros vivenciamos o sexo, as nossas experiências, mas que seja com responsabilidade, que seja com dignidade, com respeito, respeitando aquele que está do nosso lado, que vive a experiência junto conosco, que não é um objeto, é um indivíduo que tem sentimentos. E como dizia Antoine Saint-Exupéry, na boca de O Pequeno Príncipe, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Que possamos refletir sobre isso, possamos meditar sobre as nossas experiências sexuais, dando dignidade ao sexo na nossa vida. Seria impossível abordar todas as questões do livro em nossa palestra, então queríamos convidá-los a conhecer o trabalho. O livro Fala Sério, um livro de 123 perguntas, cuja renda é revertida para o Centro Espírita Terezinha Flores, que é o centro de Almenara, que nos deu a possibilidade de nós fazermos esse trabalho com as questões que nos ofereceu. Todos os nossos livros, nós temos 40 livros publicados para crianças e adultos, a renda é revertida para instituições de caridade. O livro Fala Sério para essa instituição, os demais nós temos para o Grupo Espírita Irmã Sheila, que frequentamos em Belo Horizonte, e também uma ONG que nós auxiliamos, chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que realiza um trabalho humanitário no Brasil e na África, que muitos dos que estão aqui já devem conhecer. Carinhosamente, o Centro Espírita Jesus de Nazaré já recebeu o nosso fundador, o Wagner Moura, que esteve aqui, me parece que foi o mês passado, com o Andrei, falando a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras, contando a história da instituição, que hoje atende a mais de 37 mil pessoas em 9 países, buscando levar a educação, a saúde, levar a alimentação a esse povo que momentaneamente passa por momentos tão difíceis, mas que podemos fazer a diferença nos unindo. Então, o Fala Sério e outros trabalhos, como o nosso mais recente lançamento, o livro Diálogo com Jesus, que é um livro que tem 13 capítulos, falando dos personagens que viveram com Jesus. Em cada capítulo, nós contamos a história desse personagem, e depois a espiritualidade comenta os diálogos deles com Jesus, trazendo para os momentos atuais. No final de cada capítulo nós temos uma canção em homenagem àquele personagem, o QR Code para nós podermos acessar com a câmera do nosso celular e ouvir a canção e também assistir no canal do YouTube. E para as crianças, o recente lançamento é o Vale Encantado da Espinholândia, que fala sobre o uso indiscriminado do celular. Aliás, no livro Fala Sério, nós temos muitas questões em relação à tecnologia, ao envio de selfies e nudes, também sobre o sexo virtual,
porque os jovens perguntam sobre tudo. E no livro nós tentamos responder sobre isso. E o livro Vale Encantado da Espinholândia é um convite para que a nossa família possa meditar sobre o uso adequado do celular, de forma a trazer os proventos para que ele foi criado. A nossa gratidão pelo carinho, pela presença de todos, a essa casa que sempre nos acolhe com muito amor. Uma boa noite para todos nós. Muito obrigado.